Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Vinícius Espíndola e meu objetivo com este vídeo é te mostrar um pouco aí de uma média dos custos de um universitário médio, assim, né? Eu vou trazer aqui cerca de 3 cenários diferentes. Um cenário que seria custos bem mais reduzidos, um cenário com custos um pouco mais altos e outro com a média desses dois, certo? Para trazer algo um pouco mais realista. Pessoal, já de cara aqui quero avisar que esses dados aqui eu tirei de uma média de todos os meses que eu fui calculando ali do ano passado, de 2023, tá? Enfim, é uma média bem pessoal minha, óbvio que eu não vou expor aqui dados e, enfim, contas bem mais pessoais. Eu vou trazer uma média comparando também alguns dados que eu sei, assim, de números que meus amigos também pagam alguma coisa semelhante assim. Enfim, vou estar trazendo aqui despesas essenciais e despesas não essenciais também, certo? E eu vou estar colocando print aí na tela do que eu vou estar olhando aqui no computador para a gente ir acompanhando junto. Pessoal, eu moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, tá? Então, geralmente, já vai ser um custo um pouco maior que assim a média das cidades, justamente por ser uma capital, né, uma capital turística, enfim. Mas já digo também que não é um monstro de 7 cabeças, tá? A princípio deu alguns números aqui um pouco elevados, mas com certeza já teve meses que eu gastei bem menos do que isso que eu vou falar aqui. Mas eu acho bom trazer esses números com todas essas variáveis aqui, justamente para você entender, enxergar um pouco de forma mais ampla, né? Tanto você que esteja se mudando aí para uma cidade ou até vindo para Florianópolis, quem sabe, e chegou nesse vídeo, acho que é uma média bem interessante. Alguma das opções também seria você dividir os custos com alguém, seja com algum amigo, ou depois que acha alguma pessoa aí na universidade, no trabalho queira dividir. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem uns custos, né, e despesas mais essenciais, que seria de aluguel. Então, eu coloquei uma média aqui de entre 800 a 1.200 reais, tá? Já é possível achar algo relacionado a uma kitnet, um breve apartamento, assim. Enfim, eu tô fazendo esse vídeo justamente para você que às vezes não quer gastar muito, assim, sabe? Tipo, obviamente que tem gente que tem condições de gastar muito mais do que isso. Aí vai de cada um, eu tô dando umas médias aqui e vocês que vão tirar as conclusões, certo? Então, como eu falei, isso aqui não é considerando também algum tipo de condomínio, que se for algum apartamento, já aumenta isso aqui também. Bom, a gente tem alguns gastos bem básicos aqui também relacionados à energia e à água, certo? Eu coloquei uma média bem parecida entre os dois. Eu, por exemplo, no meu aluguel não pago nem água nem internet, já são inclusos aqui, então às vezes você pode achar uma oportunidade semelhante. Vamos lá. Energia e água, né, eu coloquei os dois bem parecidos, entre 40 a 70 reais é uma média, mais ou menos, tá? Então ficaria ali 55 reais em média. Eu, por exemplo, gasto menos do que isso, então é possível sim gastar menos do que isso, principalmente se você fica fora de casa aí por bastante tempo do dia. Internet, pessoal, como eu falei, aqui já é incluso, mas eu dando uma breve pesquisada, cheguei a um resultado aqui de 80, 100 reais, tá? Mas eu considerei no cálculo 80 reais uma internet interessante. Plano de operadora de celular, obviamente você não vai ficar sem seu 4G aí, sem, enfim, um plano de celular, né, de operadora. Então é uma média entre 45 a 60 reais, ou talvez um pouquinho a mais, mas eu vou considerar no cálculo uma média aqui também de R$ 52,50. Mercado e alimentação, pessoal. Isso varia muito, tá? Muito. Mas eu coloquei aqui entre 300 a 500 reais, você não vai ficar esbanjando também, dependendo das suas condições. Eu, por exemplo, me alimento na maioria das vezes aqui no restaurante universitário da Universidade Federal, então abaixa bastante os custos com a alimentação, porque é de certa forma bem barato aqui a alimentação no restaurante universitário, então é uma boa de uma ajuda. Mas assim, vai depender muito também da sua localização, da casa que você escolheu como aluguel. Por isso que é uma preferência, caso você consiga achar aí um aluguel próximo da universidade ou do trabalho, você já vai ter menos gastos, dependendo aí, ou com alimentação, se você conseguir se alimentar na universidade,
ou com transporte, às vezes, que é o próximo ponto aqui. Pessoal, sinceramente, tá? Eu não gasto muito aqui com transporte, talvez um pouco mais com lazer ali, algo relacionado ao transporte. Mas eu coloquei uma média aqui de 200 a 300 reais por mês. Novamente, tem como gastar menos do que isso, mas é uma média aí colocando. E principalmente se você for universitário, estudante também, consegue ter o benefício de pagar a meia na entrada do ônibus ali, certo? Só fazer o cadastro. Bom, eu coloquei uma variável aqui que alguns não consideram, mas eu acho muito importante, que são emergências variáveis. Pessoal, pelos meus cálculos aqui que eu fiz das médias, né, gerais dos meus gastos, eu sempre anoto tudo que eu vou gastando, enfim, tudo que eu vou fazendo de dinheiro também ao longo do mês e faço um compilado ali, né, para ter noções ao longo do tempo mais específicas e conseguir fazer métricas. Bom, com essas métricas justamente percebe-se que há emergências variáveis. Então, por exemplo, queima um chuveiro, sei lá, estragou alguma coisa da bicicleta, do carro, qualquer coisa relacionada a isso, seja com saúde, seja com transporte, algo do tipo, tá? Por isso eu considero aqui, pelas minhas médias, cerca de 100 reais por mês. Tem mês que você não gasta com emergências, tem mês que você precisa gastar mais. Infelizmente é assim que acontece a vida, certo? Muitas variáveis aí. Portanto, estou considerando aqui 100 reais por mês. Aí agora, a gente entra em algumas despesas que podem ser consideradas essenciais, mas nem tanto também. Ok, é um pouco confuso, mas eu vou dar alguns exemplos, tá? Que fica bem relativo de pessoa para pessoa. Por exemplo, plataformas de assinatura. Para mim é quase como se fosse essencial ter um Spotify. Se para você não é, beleza. Mas aqui a gente pode considerar Spotify, Netflix, enfim, Amazon, várias outras plataformas aí, tá? Então eu coloquei mínimo 0, às vezes a pessoa não faz questão de ter nenhuma dessas plataformas, e máximo coloquei uns 40 reais, tá? Colocando uma média aí de 20 reais. Pô, o cara pode gastar mais de 40 reais com plataformas, mas aí a gente já estaria esbanjando aqui no nosso cálculo, né? Academia. Pessoal, eu considero cuidar do corpo aí uma prioridade também, então às vezes entra como despesa essencial. Cara, a pessoa pode gastar 0 reais ou, em média, 150, 120 reais com a academia, certo? Plano de saúde é algo complexo, tá? Sinceramente, eu não entendo muito de gastos, assim, quanto que é um plano de saúde. Eu considerei no cálculo aqui cerca de 200 reais, isso pode variar muito, eu sei, mas, enfim, é algo que faz sentido, tá? Enfim, a não ser que você tenha algum vínculo aí com parentes, né? Às vezes seus pais aí conseguem dar uma ajuda nisso, questão de plano de saúde, mas é algo a se considerar. E alguns gastos aí como, enfim, eu considerei barbearia, porque todo mês é um gasto recorrente, assim. Não que seja literalmente essencial, mas eu coloco aqui no cálculo. Mas se você quiser considerar alguma outra coisa aí como essencial, fique à vontade. Isso aqui é uma média e você que faz os seus cálculos, só tô dando uma base aqui. Bom, pessoal, a gente tá meio que fechando as despesas essenciais aqui, tá? Enfim, vou estar colocando os dados aí na tela, mas basicamente a gente consegue perceber que despesas essenciais mínimas deu cerca de 1.600, despesas essenciais média 2.200 aproximadamente, e as máximas aqui que a gente chegou foi de 2.820. Ou seja, você pode estar pensando agora, caramba, é muito dinheiro para minha realidade, ou às vezes você tem condições de arcar com tudo isso bem tranquilo. Mas pessoal, já digo que dá para viver com menos do que isso. Se você está começando aí a sua vida universitária, enfim, está começando a ter algum tipo de renda, ou depende um pouco dos pais ainda, mas não quer esbanjar muito, né? Eu digo que um salário mínimo ali, 1.200, 1.300, dá para começar a depender, enfim, da localização, a depender dessas variáveis aqui. Mas, por exemplo, se você não for uma pessoa que gasta muito com transporte, mora já perto da universidade ou mora perto do trabalho, por exemplo, ou não gasta muito com alimentação, porque às vezes você consegue ir se alimentar no restaurante universitário, porque é um pouco mais em conta. Enfim,
todas algumas coisas aqui dá pra gente ir, né, considerando e diminuindo essa média, tá? Enfim, passando aqui agora para umas despesas não essenciais que vale a pena a gente tá mensurando também, tá? Eu considero principalmente alimentação, lazer e compras pessoais. Alimentação, se a gente considerar cerca de R$ 50 ali por semana, você vai dar uma saída ali no final de semana, né? A gente está considerando R$ 200 por mês. A mesma coisa com lazer. Às vezes você quer sair para comer ali na sexta-feira e ir num cinema e dar alguma saída, não sei, no sábado, enfim. A gente está considerando quase que R$ 100 de alimentação extra e lazer por semana, então daria algo em torno de R$ 400, tá? Isso aí a gente adicionaria naquelas médias iniciais que eu botei anteriormente ali. Então, de 1.600 já iria para 2.000, de 2.200 para 2.600 e 2.800 para 3.200. Então, já começa a ficar um pouco mais salgada a brincadeira aqui. Pessoal, agora a gente vai para uma parte muito importante. Isso aqui é um conselho aí. Eu tenho 19 anos, sou bem novo aí, mas eu dou um conselho para você que às vezes é novo também. Cara, separa um pouco do seu dinheiro pensando lá na frente, porque lá na frente você vai agradecer você mais jovem por isso. Então aí você pode pensar, pô, mas eu já tô ganhando pouco, já tem esse tanto de gasto aí, como é que eu vou fazer para investir? Cara, recomendações é que você invista antes de começar a gastar, né? Porque aí, enfim, você vai se virando ali depois. Porque se você deixar para investir depois de ter gasto tudo, geralmente não sobra. Enfim, é um tipo de cálculo, pelo menos 10% do que você está recebendo ali, investir no seu futuro. O que significa investir no seu futuro? Não estou falando necessariamente de bolsa de valores ou algo do tipo, mas pelo menos comprar cursos aí para você ir se aprimorando, comprar livros. Então, enfim, entenda a lógica disso e tome sua própria decisão. Você quem sabe aí o que você vai querer ser para o futuro, então responsabilidade, pessoal. E eu trago outro ponto importante aqui que é relacionado a investimentos também, mas é sobre reserva de emergência. Eu entendo que é complexo você construir uma reserva de emergência ali enquanto jovem, principalmente porque basicamente todo mundo aí dessa idade já pega a grana, já gasta e tal, então, enfim, mas você, que eu sei que é uma pessoa com consciência, pode utilizar desses, enfim, 10% às vezes que você esteja começando a deixar de gastar todo mês para preencher essa reserva de emergência e depois começar a pensar em investimentos talvez um pouco mais complexos. Enfim, se a gente pensa aqui uma média de 6 a 12 meses ali, óbvio que varia bastante também, a gente consegue chegar a uma média aí de cerca de 9.000, 12.000. Cara, eu sei que é uma grana considerável, né? Principalmente se você tem aí 18 ou 20 anos, você tá deixando de, às vezes, sei lá, dar uma entrada em um carro para ter uma reserva de emergência. Tipo, é o sonho de todo moleque ter um carro com 18 anos, por exemplo. Às vezes você deixaria de estar dando uma entrada para ter uma reserva de emergência, mas principalmente se você mora sozinho, cara, eu te digo que é muito importante ter uma reserva de emergência. Tanto para oportunidades também, quanto as próprias emergências que eu já disse que quase sempre acontecem. Bom, então é isso, eu acho que ter cerca de 6 a 9 mil ali, talvez um pouco mais, seja interessante para você ter guardado aí, investido no caso, né? Pelo menos uma renda fixa aí, que renda atrelada a Selic. Enfim, alguns assuntos começam a ficar um pouquinho mais complexos, mas pessoal, eu espero que tenha dado para entender um pouco dessas médias aqui, tá? Não quero deixar ninguém assustado assim. A princípio pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas dá para ir administrando os recursos, dá para ir fazendo mais dinheiro, que é outra parte super importante também. Não é só sobre economizar, mas fazer mais dinheiro também. E, cara, eu acho que é isso. Qualquer dúvida aí, podem deixar nos comentários. Se você não concordou com o que eu disse aqui também, pode falar aí nos comentários que a gente pode conversar. E eu acho que é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí, esclarecer um pouco mais. E muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Falou!